até o nosso final, nosso último conferencista, que está aqui desde cedo com a gente, também é o Rafael Devos, aqui da UFSC, com o tema Socialidades Mais que Humanas no Cinema Ambiental. Rafael Devos é doutor em Antropologia Social pela URGS, é professor da UFSC e coordenador do PP GAS, 2024-2026. Atua em temas como percepção ambiental, paisagens costeiras, antropologia da técnica e relações multiespécies. É pesquisador do CNPqE, colabora com o Sea Coast Center da UCSC, USA. Falei tudo certinho? Com vocês, Rafael Devos. Obrigado. Boa noite, pessoal. É uma honra poder estar no finalzinho aqui, depois de assistir minha colega Alessandra, o Eugênio, que eu sou fã também, já participei de alguns dos projetos que ele mencionou aí, conheci o trabalho do Todd, que eu conheci algumas coisas pelo audiovisual, né? E agradecer ao evento aqui por trazer essas conversas para a nossa casa aqui, né? Tanto Florianópolis quanto a UFSC aqui, né? Então, como docente, é muito legal receber também esses eventos todos aqui. Bom, eu vou falar aqui sobre esse tema, Socialidades Mais que Humanas no Cinema Ambiental, que talvez seja um título meio pretensioso, né? Mas para trazer algumas contribuições da antropologia, para que a gente tem, apareceu o tema do antropoceno. Eu vou trazer algumas coisas que são narrativas, a gente pode chamar dos povos do trabalho com comunidades de ribeirinhos, né, da beira dos rios, dos mares, né, que podem contribuir de uma maneira diferente para essa conversa. Então, são reflexões não só minhas, mas de colegas da antropologia, do grupo de pesquisa que a gente tem aqui e também de outras pessoas que têm trabalhado com isso, né. Então, eu vou trazer alguns exemplos de vídeo também para vocês, que a gente pode conhecer um pouquinho, são documentários que estão na programação do festival também. Então, a primeira coisa que eu gostaria de comentar é essa expressão que eu trago aqui, o antropoceno mais que humano, as socialidades mais que humanas. É um termo emprestado da antropóloga Anna Tsing, que esteve aqui na UFSC em 2019, justamente falando sobre essa temática e sobre pesquisas que vão lidar com essa outra perspectiva que a antropologia vem trazendo para um debate mais amplo da ciência, né? Então, o antropoceno, como a gente já conhece, né, é um debate sobre o impacto das infraestruturas, né, do capitalismo, né, do industrial, digamos assim, com uma força geológica hoje, na transformação das paisagens no planeta, né? E, nesse sentido, a gente poderia dizer que é um impacto humano nessa ecologia do planeta, né? Uma força geológica dos seres humanos, né? Mas a antropologia, como é uma ciência da diversidade, de pensar essas diferenças entre diferentes coletivos sociais, também vai trazer uma reflexão que parte desses outros coletivos, né, que vão nos falar sobre essa dimensão mais que humana, né, não só no sentido de uma diversidade social, mas também de outros entes que também, os povos da floresta, os povos das águas, têm relação social, né? Eu estou falando aqui dos mares, dos ventos, dos peixes, né, enfim, das condições climáticas, dos seus seres protetores, né, dependendo da comunidade com a qual a gente está situada, mas, sobretudo, uma reflexão de que a gente vai encontrar com essas comunidades é uma percepção das respostas dessas forças que produzem suas paisagens a esse impacto das infraestruturas humanas, né? Então, essas pessoas vão estar atentas mais do que apenas, digamos, né, com um planejamento e uma consciência sobre o impacto de empreendimentos nos seus territórios, mas também, sobretudo, vão temer as respostas desses outros entes com os quais, historicamente, essas comunidades convivem. Então, isso é uma expressão mais que humano, né? A Anna Tsing, nessa palestra, ela comentou justamente, está disponível, está publicado aqui na nossa revista do programa de pós-graduação, né, sobre essa dimensão, essa possibilidade da gente ir além de uma experiência e de uma esperança ingênua, digamos assim, nos nossos mecanismos de planejamento, de controle, né, nesse sentido de um certo desespero que a gente encontra em certos momentos, né, no sentido de a gente ir além um pouco da possibilidade de que a gente vai encontrar uma solução fácil para a encrenca que a gente está hoje, para a emergência climática, né? E, ao mesmo tempo, ir além de um certo terror paralisante também, em termos dessas calamidades que a gente encontra, né? A gente vai ter, então, algumas contribuições, algumas sugestões aqui, né? A primeira, que essa antropóloga nos traz, e outros colegas também nos trazem,
é justamente prestar atenção nas relações de cuidado e de ressurgência, que é um pouco a ênfase que eu gostaria de trazer para vocês aqui hoje, né? Ressurgência, né, a gente vai falar em termos de uma possibilidade justamente de apostar na capacidade de regeneração da vida, ou de sucessão ecológica, se a gente fosse usar um termo mais da ecologia, né, ou da capacidade de alguns ambientes poderem dar espaço para o retorno, né, das suas espécies companheiras, a gente poderia dizer, né, falando de pescadores, como eu vou falar, o retorno dos cardumes, dos peixes aos seus territórios, né, o retorno de uma qualidade de vida, ou de um conjunto de relações, né. E o cuidado é uma reflexão sobre a dimensão ética dessas relações sociais, né. É uma das coisas que eu gostaria de enfatizar com vocês aqui, né. Nesse sentido, para encontrar essas relações, é preciso ver de perto, né? Essa é a sugestão, então, ou seja, fazer pesquisa, né? E, de alguma maneira, se aproximar desses coletivos que convivem com essas relações. E a gente encontra aí uma primeira reflexão também de que o antropoceno ele é desigual, né? Ou seja, há sociedades, coletivos humanos que vão sofrer primeiro, de forma mais intensa, os impactos, como a gente trouxe aqui, né? Como a gente viu aqui, exemplos das cheias, aqui no sul do Brasil, né, as tempestades, ou então as secas no norte, né, incêndios florestais, enfim, só para trazer alguns exemplos, né, a gente vai encontrar comunidades ribeirinhas, é o que eu vou enfatizar um pouco mais aqui, que vão sentir primeiro e com mais intensidade esses impactos que a gente está relacionando em termos de emergência climática, né, mas também essa reflexão que as pesquisas têm nos mostrado, que são também as comunidades que têm a capacidade de olhar de outra maneira para esse processo e talvez atuar até como que alguns pesquisadores chamam de sentinelas, né, no sentido de nos fornecer novidades em termos de como essas transformações estão ocorrendo nas suas paisagens. Não que elas tenham a solução, digamos, para isso, mas são pessoas que estão mais atentas a essas transformações, né. Eu vou começar, então, mostrando para vocês um teaser, um trecho de um documentário, se você puder colocar para mim, por favor. Esse documentário chama Maré do Peixe, a gente produziu ele em 2 praias, sobretudo, no Rio Grande do Norte e na costa da Paraíba também. Ficou pronto em 2024, né? Pode colocar, depois eu comento ele. Mas levou um tempo de produção que antecedeu aí a pandemia de Covid-19 e a gente acabou terminando ele depois, então, do impacto com as manchas de óleo no Nordeste, né, que o Todd apresentou aqui, e outras coisas, né. Pode colocar. Tá bem aí, ó. O cabeça, a posição do cabelo está aí, o rosto da caceta. Dá para a pessoa ver, sabe, porque a gente tem esperado de muito tempo que trabalha esse ramo aí, acaba... Tem 2 galos aqui de cambada. Dá 250 aí? Porque também tem a maré. É a natureza, né? É a natureza. É a maré que o peixe gosta de correr naquele campo. Então, esse é só para deixar vocês com vontade. Mas o filme está disponível online, vocês podem acessar procurando pelo nome aí, mas também vai estar na mostra do Planeta Doc, vocês podem assistir também. Ele foi terminado, como eu mencionei, em 2024, e a gente encontra, então, a gente construiu uma relação com alguns desses pescadores jangadeiros, nessas 2 praias, no norte da Paraíba e mais ao sul do Rio Grande do Norte, né, que justamente vão nos trazer assim, essas reflexões que eu estou pensando aqui em termos de ressurgência sobre o que são os pesqueiros, né? Minha colega ali, Alessandra, falou de um pesqueiro na Lagoa da Conceição, né? Então, nesse caso aqui, a pesquisa era justamente entender o modo de relação dessas pessoas com os seus pesqueiros, né? Quando a gente fala pesqueiros nessa região, a gente está falando de formações de corais submersos, de arenitos, de dunas antigas, de praias submersas, que vão atrair, né, uma diversidade de vida, que, por sua vez, vão atrair os cardumes de peixes que são o alvo dessa pesca aqui, que a gente vai chamar no Brasil de pesca artesanal, mas é conhecido como pesca de pequena escala em outros lugares do mundo, né? No sentido de uma prática que é econômica, no sentido de transformar esses pescados em mercadoria, mas também tem outras funções em termos, né, sobretudo durante a pandemia, esse desastre do óleo,
de garantir a segurança alimentar dessas comunidades, né, e de sustentar suas trocas locais também, né, pensando a partir da localidade, né. E aqui, então, na minha fala, eu gostaria de propor esses termos, né, eu mencionei, vou voltar aqui, né, ressurgência e cuidado como uma alternativa ao vocabulário que a gente está acostumado a utilizar, né, em encontros como esse, da sustentabilidade, da conservação, da preservação, a partir de algumas coisas que eu aprendi com comunidades pesqueiras, né, e sobre algumas possibilidades de inovação, termos, né. Quando eu falo aqui em termos de por que a gente não está utilizando nesses termos, umas práticas de ressurgência, é justamente pensar para um outro lado que a gente caminha aqui e que tem tudo a ver com o entendimento do que é um pesqueiro para essas pessoas, né? Quando a gente fala em termos de sustentabilidade, a gente não pode esquecer que é um termo que muitas vezes está falando mais da dimensão econômica, né, de um empreendimento, seja da pesca, no sentido de algo que consegue se sustentar, né, de se garantir em termos de continuidade, sem esgotar os seus recursos, ou seja, a gente está numa linguagem do mercado aqui, né? Enquanto que essas pessoas vão nos mostrar aqui na nossa pesquisa que um pesqueiro não é uma fonte de recursos, né? É muito mais um lugar que é resultado de uma série de encontros. As técnicas que a gente acompanha no filme são justamente as possibilidades de conseguir navegar com essas embarcações que são super comuns, se a gente olhar, muito simples, né? Mas que são bem complexas em termos da sua operação técnica, até alguns lugares da costa no norte, no nordeste do Brasil, que tem uma razoável profundidade, onde é possível acessar, então, esses cardumes, né? Mas não basta saber chegar nesses pesqueiros, né, nesses locais, é preciso chegar no momento certo, em que as condições oceânicas, a maré, né, e também as condições de vento, enfim, vão possibilitar que se encontre os cardumes desejados, né? Ou seja, o que a gente chamou no filme a maré do peixe, a expressão que eles usam, né? Então, no sentido de que é um lugar que precisa acontecer, né, e por isso precisa ressurgir, né? Essas relações precisam ocorrer para que a gente encontre ali algo que a gente pode estar chamando aqui de sociobiodiversidade, né? Ou seja, a diversidade de pescado que essas pessoas conhecem, nomeiam e que circulam entre eles e circulam nos mercados também, né? Então, a gente entra aqui numa certa reflexão também que a gente envolve outros colegas da antropologia. Aqui eu estou falando do Miguel Aparício, um colega que trabalha no Pará, né, com comunidades indígenas, e que propõe esse termo aqui, a gente pensar em termos. Ele fala de uma botânica da precaução, uma ética da precaução, na prática de povos extrativistas, coletores de castanhas, né, tanto povos indígenas quanto quilombolas, que vão ter com relação à floresta, no sentido de que há um cuidado aqui de não ofender essas relações, ou que eu chamei no início, né, essas socialidades mais que humanas, que formam esses arranjos onde é possível encontrar, então, esses alimentos que podem se tornar suas mercadorias também, mas que são também a base das suas relações, né? Então, quando o Miguel traz aqui essa ideia de cuidado, né, a gente está falando de algo que pode ser no sentido de cuidar das suas florestas, cuidar dos seus pesqueiros, mas também pode ser o oposto, no sentido de tomar cuidado, de ter cuidado com que essas forças e agências que atuam nesses locais podem nos fazer, né? Com os pescadores isso é muito recorrente, é preciso cuidar das suas praias, dos seus mares, mas é preciso ter muito cuidado com o mar também, né? É um espaço também de abertura para forças que estão acima deles, né? E é nesse sentido que esses termos nos deslocam um pouco da linguagem do planejamento, do mercado, porque falam justamente de algo que a gente não controla, né? Ou que a gente não tem a capacidade de se colocar como gestores, né? Ou administradores dessas forças, né? E essa é uma pista interessante para pensar a emergência climática também, né? Se colocar como um dos agentes, um dos atores, num conjunto de forças que, de fato, a gente não domina, né? Eu trouxe outro exemplo aqui, né? Essa foi uma fala de um colega nosso aqui, o Maurice Tomioka Nilson, também o Zé Kelly, que foi meu colega aqui na U, antropólogos que vão usar, assim, como essa aqui esquisita, aqui, ativos, pragmáticos, né? Nos ciclões da questão ambiental vão se encontrar com essas práticas de comunidades que a gente chama de tradicionais, ou os povos da floresta, né? As comunidades de pescadores artesanais, no sentido de que não são a mesma coisa, né? O que a gente está chamando de um planejamento, uma gestão, ou uma prática de sustentabilidade, ou uma prática de conservação da natureza, né? Não são a mesma coisa que as práticas que essas pessoas vão utilizar e que elas vão se referir como cuidado, né? Tomar cuidado,
nesse sentido, né? Mas pode ter um equívoco produtivo no sentido de que essas coisas podem estabelecer alianças, né? A gente pode estabelecer pontes aí, né? Em alguns exemplos é possível pensar um plano, um manejo, digamos assim, que leva em conta essas outras éticas e cuidados com relação aos seus parceiros mais que humanos aqui, né? Vou passar mais um trecho de um documentário para poder explicar melhor a que eu estou me referindo. Haver peixe. Pesca. A gente concluiu ele em 2017, foi feito aqui em Floripa. Toda caça, a grande arma é a paciência, é a espera. Já estava vindo pulando aqui, o caminho de baixo aqui na minha frente, onde que a gente estava, pai. A gente já coloca do início, não tem problema. Toda pesca e toda caça, a grande arma é a paciência, é a espera. Já estava vindo pulando aqui, o caminho de baixo aqui na minha frente, onde que a gente estava, pai. Aqui, meu Deus, aqui pula muito peixe, cara. Aqui pula muito peixe. Vai descer dentro. Quando a maré começar a repontar, ele vai descer, tu vai ver. Vai aqui, ó. Vai aqui, ó. Vai ali, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Vai caminho de fora, vai indo pra cima, vai, vai! Vamos, rapaz. Não para, gente! Vai, toca! Bora, rapaziada, vambora! Vai, toca o chute da rede, vem pra cá, Então, essa aí é a Parelha Saragasso, amigos aí da Barra da Lagoa, né? Então, alguns de vocês devem conhecer, eles estão bem presentes aí na mídia. Eu aprendi com eles, então, né, durante a produção desse documentário, junto com meus colegas aqui da UFSC, né, as primeiras imagens que a gente produzia eram muito sobre os pescadores, né, a sua trajetória, seu cotidiano, mas o que eles nos demandavam era justamente que a gente mostrasse o protagonismo das tainhas no filme, né? E nos colocavam esse desafio da gente chegar perto das tainhas como suas parceiras nessa pesca, né? Ou como sujeitos que colocam em movimento todo esse conjunto de relações, né? E que vão também participar de uma certa política, né, da pesca, né? Essa é outra parte da conversa aqui, né? Falando de cinema ambiental com atividades mais que humanas, né? A gente aprendeu desde do começo do cinema documental, com Eisenstein, com Vertov, enfim, dessa capacidade que o cinema tem, né, de nos colocar, nos projetar enquanto espectadores na perspectiva de outros corpos, né, sejam os personagens, né, dos humanos que protagonizam os filmes, mas também outros protagonistas, né, sejam máquinas, sejam outros seres animados e, sobretudo, animais, plantas, né, fungos. Então, teve aqui um pouco esse desafio e algo que a gente foi desenvolvendo. Nesse documentário, a gente faz esse experimento de como trazer esses cardumes de tainha como esses sujeitos, esses protagonistas também do filme, né? Como fazer com que eles ganhem força e tenham essa capacidade que o cinema ambiental nos traz de serem protagonistas no sentido de serem capazes de desviar a narrativa, né? Ou de conduzir o sentido da narrativa para uma certa direção, né? No caso da pesca artesanal, né, justamente entender um pouco essa condição dessa relação ecológica, né? Ou seja, eu mostrei esse vídeo aqui para um amigo ecólogo que disse: nossa, mas é peixe demais, né? Será que eles não estão exagerando um pouco, né? Mas é claro que se a gente vê isso aqui, é preciso ver o filme para entender que esse é um esforço, né, de meses, né, de trabalho, de dedicação, essa relação de atenção, né? Quando a gente fala de cuidado, a gente está falando de atenção, de prestar atenção, de estar atento as condições que vão permitir que essa pesca ocorra, né? Desde produzir uma praia propícia para a pesca, né? De interromper as atividades do turismo, né?
da especulação imobiliária, como a gente viu no caso do Bar do Seu Chico, que era um espaço de vigia também da pesca, né? E produzir, de fato, um espaço em que possa atrair esses cardumes, que eles vão entender como, né, parceiros que estão voltando para a sua casa, né, que estão vindo reencontrar a sua comunidade. Né? É claro que a gente, olhando nesses termos, fica um pouco... Eu não estou falando de uma maneira romântica aqui, estou falando em termos de essas pessoas, mas que resolve uma aparente contradição. Né? As pessoas, inclusive, não falam de pesca aqui, elas estão falando de matar peixe. Né? Então, às vezes, fica meio estranho assim, a gente juntar o discurso da preservação, da conservação, com a ideia de o objetivo da pesca final é matar peixes. Né? Para comer, né? Mas para comer, mas também para vender. Né? No sentido de que também são mercadorias que vão circular, que tem uma importância grande. A gente tem antropólogos já na história da disciplina que vão falar da força, né, das tainhas fazendo comunidades costeiras. Né? É um tipo de pesca que produz relações sociais, que produz vínculo com o território também. Né? E nesse sentido é que a gente fala de socialidades mais que humanas. Né? Então não tem tanta uma contradição, mas é preciso olhar nessa chave. É claro que é diferente da pesca industrial, né? De uma rede de arrasto industrial que vai matar tudo que encontra pela frente. Né? A pesca artesanal ela é seletiva, ela tem uma malha da rede que permite isso no tamanho adequado, né? E, ao mesmo tempo, tem essa chance dos peixes escaparem, como o pessoal fala, né? Ou seja, o cardume que escapa de uma rede vai parar em outra praia, né? E vai percorrer algo que é uma mesma população de taim em todo o sul do Brasil, né? Que vai ser observada cotidianamente por vários conjuntos de pescadores. Né? A mesma coisa seria pensar no Maré do Peixe, quando a gente fala do finalzinho ali do filme que eu mostrei, né, daquele naufrágio onde os pescadores estão mergulhando para encontrar os cardumes. Né. Também é um espaço dessa ressurgência. Né, um naufrágio, um navio que sucumbiu às forças da maré, né, que se termina numa espécie de desastre, mas que vira uma casa de novos peixes com o passar do tempo. Olhando aqui também para uma qualidade do território que a gente pode entender como uma paisagem histórica, né, dotada de uma série de relações sociais aqui e de protagonismos, né, e não como um espaço de natureza não habitada. Né. Para não gastar muito tempo, eu queria mostrar um último exemplo para vocês aqui. Um trabalho que a gente está produzindo agora, que ainda não está concluído. Eu trouxe 2 videozinhos para vocês olharem também. Esses são... Tem processo de montagem agora, a gente já fez a captação das imagens, a gente produziu alguns trechos, é um trabalho de registro de patrimônio imaterial. Ó, é o cara tá aqui de volta. O lobisomem nós chamava assim. Às vezes ele estava lá do outro lado, lá, ó, e não vinha mostrar a tainha para nós pegávamos uma pedrinha, batia uma na outra, ele vinha pertinho assim, cara. Ele sente o som da pedra ali, ó. Ele vem na beiradinha ali. Aquele outro, pá. Eu chorei quando ele morreu. Era o especial daí, era o outro. O Chiquinho é filho dele. O lobisomem. Ele é irmão da Geraldona. E a Geraldona já é velha. É a filha da Manchada, a Geraldona. Tem a Catatalzinha também, que é filha da Manchada. Já deixou um monte de filhote de filha. E o Bagrinho é filho da Manchada também. É irmão da Geraldona, o Bagrinho. Ela que comanda. E mais os filhotão, né, dela aí que tem aí. Mais uns quantos filhotes dela aí. Tem uma gangue grande dela aí. Esse filhote aí, ó. Às vezes ele mostra não é nada. Porque se tu pegar uma tarrafa, se ele não estiver mostrando, às vezes, ou brincando ali, às vezes levanta o bico sem ser nada, é porque o pescador incentiva, ele toca a tarrafa ali para incentivar o boto. Para ensinar. Por isso que às vezes ele mente também. Tem vários botos aí que às vezes eles mostram, não é nada, é mentira. E o cara já sabe. Mas para ganhar da Geraldona não tem. Ela conhece o cara, eu acho até no caminhar aí. Quando o cara chega aí, parece que ela sente o cara pisando as pisadas e
Vem e mostra na frente do carro. Ela dá peixe como separa os casal. É separamento de montão aí por causa dessa Geraldona. Eles só falam na Geraldona. É só ela que eles dizem que é. Mas é a melhor boto que tem. Eu não sei se a gente ainda tem tempo, tem um de 3 minutos aqui, não sei se dá tempo de... Então, se puder passar mais o outro aqui, aí eu já concluo aqui. Eu me acordo, a primeira coisa que eu faço, eu me acordo e vou lá, cara. Depois eu posso vir até em casa e ficar a tarde toda. Dificilmente quando eu venho a tarde para casa, dificilmente eu volto. Só se assim, vai dar peixe, aí eu volto. Senão, se eu vejo que não vai dar peixe, eu nem volto. Mas de manhã eu vou lá, 7 horas já estou lá. 7, 6 e meia. É uma cachaça, cara. Só que é uma cachaça boa, né? Saudável. Tem uns botos ali, o cara chegava, já sabia que ele ia estar ali de manhã todo dia. E o eletrônico já sabia, eu vou chegar lá às 7 horas. O Figueiredo já sabia, eu vou chegar lá às 7 horas, ele está lá. Tem que saber qual é o boto que vai pular para ti. Cada um vai ter o seu jeitinho e lá vai. Assim, se não tiver boto ali, dificilmente vai pegar um peixe. Só se passar muito peixe. Quando é água clara, a maior parte do peixe só no cadinho. Então ele passa sempre pelo lugar mais fundo, ele não vai passar pelo lugar raso. Ele só vem pro raso porque o boto perto, por isso que ele vem. E aí o cara tem que saber o jeito que a maré faz e o jeito de cada boto, porque cada boto tem um jeito de pegar o peixe. Como ali o peixe é de passagem, às vezes ele é mais corrido e às vezes ele vai devagar. Quando o peixe vem mais devagar, sempre fica na placa dele. Quando o peixe já vai corrido, sempre fica na tarrafada da frente, ele nunca vai ficar atrás. Dificilmente vai pegar um peixe atrás, sempre na frente do boto. Quando é uma puladinha mortinha, geralmente é do meio do boto para trás. Então essas manias que o cara vai pegando de cada. Então, por isso que o cara tem que conhecer, né? Os botos, onde é a mania de cada boto. Ele vai pular aqui, esse aqui pula mais lá. Então, o cara, assim que ele sabe o boto, o cara começa a colocar melhor para pegar pro lado do boto. O Marusca, quando era carne de peixe, ele sempre deixava passar, sabia pegar aqui no cantinho do quarto espigão. A dali ele fazia a volta para baixo. Então, o cara já sabia, a primeira tarrafada vai ser lá, depois vem para cá, mas a primeira vai ser lá. Aqui já tinha vários botos aí, já bom, aí já tinha o ligeirinho, tinha chega mais. Tinha o chinelo, o Marusca, o galha torta, era dessa época aí que eu estava referindo. Esse sou eu. O Caroba era filho do Henrique. O Caroba é da idade do Scooby também. Depois que o Scooby chegou, os outros já tinham facilidade melhor. Para cada monte de peixe. Dava tarrafada de 200 peixes, 180, 150, era direto. É importante para todo, não só para o pessoal ribeirinho aqui de Laguna, mas para a importância para o mundo inteiro, cara. Porque é difícil de acontecer em outro lugar, que é uma coisa assim incomum. Tem gente que vem e se apaixona ali pelos botos ali, que chega a chorar pelos botos ali em cima do molho ali, e não quer ir mais embora, gente que vem de fora. É porque tu não fica o dia todinho vendo a expressão de cada arroz que vai ali, que veja aquilo ali. Que tanto do boto pegar o peixe, como naquela brincadeira que os botos falam ali, que a gente diz que está brincando, está de folia, aquilo ali apaixona os caras que vêm de fora, porque tu tá num apartamento, mora em São Paulo, tu vai fazer o quê? Olhando todo dia para um tanto de prédio. Quando tu veja aquilo ali, o que tu vai fazer? Tu vai ficar de boca aberta, esperando o beisebol. Será que o bicho vai vir aqui perto de mim? É diferente, cara. Não tem. É difícil encontrar outro lugar. Vai ter outros lugares, vai ter boto. Mas, igual essa pesca aqui, dificilmente vai encontrar outro lugar.
Então, esse documentário a gente está finalizando ele, a gente vai lançar em breve aqui na UFSC, né? Retomando o que eu estava comentando antes, a gente tem de novo aqui as relações de cuidado de ressurgência, né? No filme, os pescadores vão nos falar, claro, da importância de evitar a contaminação das lagoas, né? Do assoreamento dos canais, enfim, de possibilitar o acesso, né? Esse contato próximo com os golfinhos. Mas vamos falar, sobretudo, que a melhor maneira de preservar esse patrimônio aqui, que a gente está vendo, que é um patrimônio cultural, que é parte da cultura dos botos também e dos pescadores, né? É seguir pescando, né? Que é uma prática. Os golfinhos, os botos, filhotes vão aprender com os pescadores e os pescadores vão aprender com os botos, as botas, né? É uma relação aqui de uma comunidade multiespécie, né? Ou híbrida que a gente está vendo também. É uma relação entre 3 agentes, sobretudo, né? Das tainhas, dos botos. Então a gente tem algo aqui importante em termos de prestar atenção para essa possibilidade de uma renovação dessas relações mais que humanas que a gente está falando, né, que também estão ameaçadas da mesma maneira pela questão dos oceanos, né, da temperatura da atmosfera, mas também são práticas que ocorreram em locais, né, são cidades costeiras aqui no sul do Brasil, Tramandaí, no primeiro caso, Laguna, no segundo, aqui em Santa Catarina, que foram cheiras de rio aterradas, transformadas por infraestruturas portuárias que permitiram que os pescadores chegassem mais perto dos botos, né? Tem algo interessante também da configuração desses territórios históricos que a nossa pesquisa aí está mostrando, né? Então é isso, queria agradecer e encerrar por aqui. Muito obrigado.